Bom dia, querido, tudo bom? Chegamos na metade, 20º dia dos 40 dias de jejum e oração. Quanta coisa Deus tem feito, quantas coisas Ele tem realizado, quantas pessoas têm sido curadas, libertas, no nome e no poder de Jesus. Que vitória, que tremendo! Mas ainda há um outro caminho para a gente percorrer. A gente vai encerrar esse tempo de esvaziamento, de mobilização, de conhecimento, de decisões. E a partir de amanhã a gente vai entrar num outro momento do nosso período de 40 dias de jejum e oração, onde algumas coisas serão restituídas, serão resgatadas, uma nova direção, sonhos, poder, enchimento. Então a gente vai caminhar a partir de amanhã nessa direção. E eu quero encerrar esse primeiro momento, essa primeira parte dos 20 dias, né, falando justamente sobre o poder de Jesus, o poder, né, sobre a morte e sobre as enfermidades. A gente sabe que a enfermidade, elas são reais, né? As enfermidades, elas são fruto do pecado no mundo, são consequência da atitude pecaminosa. Quando Adão pecou, esse tipo de consequência ruim veio sobre o planeta e sobre as pessoas. E toda vez que a gente peca, né, isso traz resultados ruins para a nossa vida física. Lembrando que o espiritual rege o material. Então, muitas vezes, decisões erradas, né, atitudes que desagradam a Deus, provocam esse tipo de consequência na nossa vida física. Sem falar das doenças psicossomáticas, né? Doenças emocionais que também provocam, criam no nosso corpo, na nossa mente, né? Doenças físicas, ansiedade, depressão, síndrome do pânico e por aí vai. Mas a boa notícia é que Jesus venceu todas essas consequências na cruz do Calvário. Um texto clássico que foi escrito há 700 anos antes de Cristo e que se cumpriu quando Jesus estava na cruz. Está lá em Isaías 53, versículo 4a e o 6b. A gente está dando aqui uma enxugada para poder aproveitar o tempo. Certamente, com certeza, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, aleluia, e sobre si levou as nossas doenças, glória a Deus. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, as doenças, as enfermidades, a iniquidade, tudo isso caiu sobre Jesus. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Aleluia! Creia nessa palavra de que Deus tem poder para restaurar a nossa saúde. E tem mais. Muitas pessoas podem falar assim, mas pastor, o meu parente, o meu amigo morreu de câncer. A gente precisa entender que a morte é a cura total de todos os males. Porque a morte física, é a porta pela qual a gente vai desfrutar da comunhão plena com o Senhor. E é interessante quando a gente olha para essa porta dessa maneira. Lá no céu não tem doença, lá no céu não tem esses problemas, lá no céu não tem um monte de coisa que aqui na terra tem. Agora, uma coisa é legal a gente lembrar. Quando a gente olha para o ministério de Jesus, nos 3 anos que ele esteve andando entre o povo, ele não curou as pessoas para se exibir, nem para ter curtida no seu perfil do Facebook. Ele não curou as pessoas para se tornar popular, de jeito nenhum. Em alguns casos, ele até falava para as pessoas não comentarem nada. Mas ele fez isso para demonstrar que ele tem poder. Não é que ele tinha, ele tem poder sobre as doenças e as enfermidades.
Tem um caso de um cego de nascença, onde os seus discípulos, olhando para aquele homem, perguntam para Jesus: Jesus, quem pecou? Ele ou seus pais? É até interessante pensar que alguém pecasse antes de nascer, mas havia essa crença na nação judaica naquela época. Jesus falou assim, ó, nem ele e nem os seus pais pecaram, mas ele está desse jeito para que se manifeste a glória de Deus na sua vida. E aquele homem foi curado da sua cegueira de nascença. Agora, existe um objetivo, existe um porquê. Algumas coisas que a gente sofre, algumas enfermidades, é consequência do nosso pecado, é consequência das escolhas erradas, é consequência de atos que a gente vem repetindo que já deviam ser quebrados na nossa vida em nome de Jesus. Então é importante entendermos o porquê. Tem coisas que a gente passa que Deus está trabalhando no nosso caráter. O Jó, por exemplo, ele não estava em pecado quando ele passou por todo aquele problema, ficou doente. Não, não havia essa necessidade. O Paulo, quando tinha aquele espinho na carne, ele não estava em pecado. Mas para que ele não pecasse, Deus então permitiu aquilo. Então, entender os motivos pelo qual nós passamos por situações adversas faz toda a diferença. A Bíblia fala para a gente dar graças em todas as situações. Estando bom ou estando enfermo, eu continuo agradecendo a Deus. E toda vez que eu me deparo com uma enfermidade na minha vida, ou na minha família, ou na vida de alguém que eu conheço, eu sempre imponho as mãos e oro no poder do nome de Jesus, porque eu creio que Ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. E quando a gente olha para o ministério de Jesus, por 3 ocasiões ele ressuscitou mortos. Né? Ele está mostrando o quê? Que ele tem poder sobre a morte. Então, se Jesus tem poder sobre a morte, nós podemos descansar, né? Porque da mesma forma que ele venceu a morte, ele está nos dando condições de, junto com ele, né, vencermos a morte também. E para a gente, a esperança. Olha o que diz aqui, Hebreus 2, do 14 ao 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também, Jesus, participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Através do sacrifício perfeito de Jesus, isso tudo foi vencido na cruz do Calvário. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Uma vida que começa agora e continua por toda a eternidade. Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. E Apocalipse 20, 14 fala que a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Então creia. Creia no poder de Deus. Creia que Ele pode curar. Exercite essa fé. Você vai se surpreender quando Deus começa a usar pessoas comuns como eu e você. Eu tive várias experiências orando por pessoas que foram curadas. Deus mandou eu ir em hospitais para orar por pessoas que estavam desenganadas. E Deus operou. Eu não senti nenhum arrepio, não flutuei na hora que estava orando. Foi uma oração bem simples, como aquela que Elias fez quando pediu para Deus mandasse chuva de novo sobre a nação de Israel. Então exerça a sua fé. Creia no poder de Deus. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E Ele, quando ressuscitou, estava nos ensinando que assim como Ele venceu a morte, nós também vencemos. E há esperança, né, para todo aquele que crê em Jesus. Pastor, né, tem pessoas que morrem com as enfermidades que eles adquiriram. É verdade. Nem todo mundo vai ser curado. Nem todo mundo passa por essa experiência maravilhosa. Mas a verdade é que lá no céu, ninguém mais sofrerá
das consequências do pecado aqui da terra. Se você se lembra de alguém, se você está enfermo, exerça hoje essa autoridade, exerça hoje o poder de Deus que habita na sua vida. Chame alguém para orar por você, ore com alguém sobre o seu problema, ou abençoe a vida de alguém orando pela vida das pessoas. E espere para Deus fazer milagres na sua vida e através da sua vida. Deus te abençoe.